Então, o jogo é For Gods, um roguelike de deck building. E aqui é essa imagem de apresentação. Então, qual que é a ideia do jogo? É que os deuses eles entraram em guerra, são 4 deuses. Eles entraram em guerra no passado. E nisso assim como no mundo atual, tinha uma Bíblia. O pessoal escrevia a Bíblia, coisa do tipo. Só que a Gaia, para causar intriga entre os deuses, tudo ficava registrado nessa Bíblia. E os deuses, como os deuses gregos também, enfim, não são os deuses gregos, mas são vaidosos, errados, e eles são eternos. E eles começaram a discutir a história da Terra. E nisso eles não chegaram a uma conclusão de quem fez tal ato. E eles começaram a discutir. Só que eles nunca podiam comprovar quem fez tal ato, porque a Bíblia que escrevia os atos dos deuses, ela foi rasgada. E daí o personagem principal ele tem que ir atrás dessas páginas. A Gaia rasgou o livro, que seria a Bíblia do jogo, e levou para o mundo dos titãs. E daí a ideia do jogo é que o personagem principal se escolha um deus no qual ele vai pedir as bênçãos. As cartas são bênçãos, no caso, onde é que cada tipo de deus, eu vou falar mais pra frente, mas vai ter as cartas comuns, que vai ser de tipo como se fosse dos humanos, né, normais. Vai ter as cartas, vai ter as bênçãos, né, dos deuses. Então cada deus vai ter um tipo. E vai ter as bênçãos dos semideuses. E a ideia é o jogador ir atrás das páginas para recuperar e parar a guerra entre os deuses que está acontecendo na Terra mesmo. A guerra entre os deuses são através de devastações na Terra. Então essa é a ideia do jogo. É o personagem ir atrás das páginas para parar a guerra na Terra causada pelos deuses. O jogo ele é um puzzle, então a pessoa vai poder ter opções ali de... Ela vai ter quebra-cabeças, onde ela vai ter que usar... Cada fase vai ter que usar builds diferentes. Ele vai ter uma questão de puzzle, né? De você escolher as cartas certas no momento certo. E também a plataforma. Então, assim, ele vai ter a ideia de poder rejogar, porque além de ser um roguelike, e cada vez que você joga você fica melhor... Você pode escolher novas cartas, você pode cair com cartas diferentes a cada momento na fase. Então, assim, a narrativa vai ser primeiro na mentira de Gaia, onde que Gaia causa a falha e começa a arrancar a página e fugiu com ela, os deuses em conflitos. Depois a queda da humanidade com os deuses, a humanidade começa a lutar pelos seus deuses também. E você é dessa origem de escribas, que são as pessoas que escrevem a Bíblia para fazerem... como que fala? Para fazer... Para buscar as páginas anteriores. As fases seriam o mundo da superfície, então você começaria na cidade, fazendo fase na cidade. Então poderia, por exemplo, ser alguma coisa mais medieval, por exemplo, uma cidade mais medieval, com floresta, coisa do tipo. Depois se passariam pelos reinos meio divinos, onde começa a aumentar os tipos de bosses, essas questões. E no final você vai para a terra dos titãs, onde você vai lutar com os titãs e essas questões. O progresso, ele é a ideia do jogo é roguelike, porque quando você perde, você volta do começo, mas você volta com memórias, fragmentos de memórias, onde você pode desbloquear novos deuses, que não sejam novos deuses, sejam semideuses, para você conseguir cartas específicas. Então os deuses são muito específicos, mas os semideuses eles não são tão específicos. Eles são cartas
é, diferentes ali, vamos dizer. Ele fica entre o meio termo entre todos os deuses. Então, porque, por exemplo, a gente vai ter os 4 deuses aqui, que vai ser um deus, esse nome aqui é provisório, mas vai ter um deus de construção, então ele vai modificar a terra, é o deus da criação, né? Ele cria objetos, ele cria é, terra, ele faz movimentos, essas questões. Tem um deus mais equilibrado, que ele é mais confiável, ele vai poder te dar escudo, ele vai poder criar alguma arma, mas não vai ser uma arma tão roubada. Ele vai ter alguma coisa de stealth, mas ele é mais ou menos equilibrado ali. Vai ter um deus mais da stealth, que vai ser um deus focado em sombra. Não pensei em nome, não pensei em lore para os deuses, mas seria um deus mais de furtividade e ilusão. Então as cartas dele seria, por exemplo, você vai passar de um inimigo, você pode usar uma carta onde você fica invisível. Você vai passar de Você vai passar entre com um inimigo mais forte, assim. Seria no caso como se fosse o ladrão do RPG, né? Aí você usaria essas cartas assim, mas claro, com umas coisas mais divinas, né? Uns poderes mais mágicos, assim, no caso. E no final, o Ariete, que é o deus da porradaria mesmo, que é você ficar fazer o seu personagem full porradaria. Aí você vai tacar fogo, você vai ir pra porrada mesmo com os personagens, com os inimigos. Claro que uma hora ou outra você vai cair na porrada, mas nesse deus aí você é o mais é feito pra isso. E daí tem os tipos de cartas, são as cartas divinas, são as cartas específicas do. Como é que fala? São as cartas específicas de cada deuses. Aí vai ter as cartas comuns, que são as cartas que é dos humanos, que é atrelado ao humano mesmo, no caso normais. Então um ataque normal às vezes, um ataque, como é que vamos dizer assim? Um ataque, um bloqueio normal, um bloqueio com escudo, né? Então ela tem a ver com humanos e com armas comuns. E com a aquisição que você pode pegar cartas tanto do equipamento que você está usando, então você pode equipar às vezes equipamentos que vêm com cartas, ou tanto como que fala? Ou, ou tanto de comprar de memórias para semideuses, entende? Então você pode comprar as cartas aí de semideuses, então vai ter um deus aí que é o filho do deus de... Como é que fala? Do deus da ilusão com o deus da força. Então você poderia ter uma carta aí que envolva isso. Ela não vai ser tão forte como as cartas dos deuses, mas ela vai estar em esse intermédio aí, entendeu? Então aí você vai ter o início, que é a fase de planejamento, onde você monta o seu deck. Aí você vai pra. Você começa a jornada, vai usando suas cartas durante o jogo. No início eu achei que era melhor deixar o jogo parado e você vai separando as cartas no tabuleiro e depois você dá play e roda, mas eu acho melhor não. Você vai jogando, vai batalhando e daí você vai ter as cartas, você vai poder selecionando as cartas e usando elas, entendeu? Durante você joga, então vai ter ação também e daí você pode escolher qual que você vai usar ali na hora. Então seria um jogo de plataforma, o personagem tá, por exemplo, pulando, tipo, pulando na plataforma, você selecionaria a carta entre com E e o Q, por exemplo, e aperta Enter, alguma coisa assim, e daí você já ativa a carta, e daí você pode usar um bloqueio, essas questões assim. Mas aí pode ser repensado também. E a recompensa é o começo, é começar a sala ou a fase, né? Com as novas cartas que você conseguiu. Claro que você vai começar sempre seu deck do zero, mas daí se você comprou uma nova carta, seu deck você pode adicionar e editar seu deck de acordo com isso. A ideia do subdeus é criar subclasses, né? Então você poderia ser tipo, um mago, mas com coisas de ilusão. Entendeu? Mago não. Um cara mais porradeiro, mas com stealth também. Ou um cara mais porradeiro com criação. Então você pode usar o de criação e também pode criar armas. Então você pode bater com armas melhores, né? Mas daí a arma não vai ser tão boa porque ela é de um semideus, ela não é de um deus. E os 3 atos aqui do jogo. É isso. Aí dúvidas? Meu WhatsApp.